Fala pessoal, Renan na área e com vocês mais um vídeo do Papo Cabeça. E hoje a gente vai falar pra vocês a história de um clássico, um jogão que mexe com a emoção de mais de 40 milhões de torcedores. Eu tô falando, é claro, do Choque Rei. Ah, Renan, mas você é São Paulino, com certeza você vai ser clubista. Não, eu não vou ser clubista, pessoal. Tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado em pesquisas que deram um baita trabalhão. Então, já deixa seu like aí para ajudar a gente, para incentivar a gente a continuar com esse trabalho. Comenta aí o que vocês estão achando e compartilha com a galera. E se você não é inscrito ainda, já inscreva-se no canal e ajuda a gente a atingir a meta dos 1000 inscritos. E bora pro vídeo! E lembrando, pessoal, que tudo que eu vou falar aqui são bases em pesquisas que nós fizemos até a gravação desse vídeo. Então, se você tá vendo esse vídeo depois do dia 13 de julho de 2023, comenta aí pra gente saber se teve mudança, se tá no mesmo estado. Comenta aí o que vocês estão achando e se teve alguma novidade depois que eu fiz esse vídeo. Bom, eu nasci em uma família bem dividida. Por parte de pai, era 100% São Paulina. Por parte de mãe, 100% palmeirense. Então, mesmo tendo ido pro lado tricolor da família, eu conheço muito bem a história do time alviverde e o confronto entre São Paulo e Palmeiras, esses dois gigantes do futebol brasileiro. Mas Renan, afinal, o que é Choque Rei? Choque Rei nada mais é do que o confronto entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Esses apelidos eles foram dados pelo jornalista Tomás Mazzoni na época do jornal A Gazeta Esportiva, lá na década de 1940. O que aconteceu é que na época o Corinthians, que era um dos grandes times da época, ele começou a viver uma grande má fase. E São Paulo e Palmeiras dominaram o futebol paulista, sendo que entre 42 e 1950, todos os títulos foram entre São Paulo e Palmeiras, sendo 5 do São Paulo e 4 do Palmeiras. Além disso, na época, os dois times já tinham torcidas apaixonadíssimas e gigantes que lotavam os estádios nos clássicos. Então eles já eram dois gigantes do futebol brasileiro na época, eram dois reis aí do futebol e o Tomás não pensou duas vezes e já apelidou de Choque Rei o confronto entre as duas equipes. E desde o primeiro confronto entre as duas equipes, já tivemos vários jogos, sendo muitos inesquecíveis e até decidindo campeonatos. As contagens divergem um pouquinho, sendo uma delas 342 jogos, sendo 115 vitórias do São Paulo, 115 do Palmeiras e 112 empates. É muito equilíbrio. Já nas contas do Palmeiras, foram 336 jogos, sendo 115 vitórias do São Paulo, 112 vitórias do Palmeiras e 109 empates. Pois é, o Palmeiras ele considera como oficial a versão em que ele sai perdendo aí em relação ao confronto aí com o tricolor. Em número de gols, na primeira versão são 440 para o São Paulo, 446 para o Palmeiras. Na versão do Palmeiras são 424 gols para o São Paulo, 429 gols pro Palmeiras. E o duelo também continua equilibrado quando a gente fala de títulos. Na Libertadores, são 3 títulos para cada lado. No Campeonato Paulista, o Palmeiras leva uma pequena vantagem, são 25 títulos contra 22 do São Paulo. Já no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem 6 conquistas e o Palmeiras tem 7 oficiais no campo e 4 via fax. Tá, eu falei que eu não ia ser clubista, mas eu não aguentei. Mas o assunto muda um pouquinho quando a gente fala de Mundial e Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Palmeiras tem 4 títulos contra nenhum do tricolor. Já no Mundial de Clubes, o São Paulo tem 3 títulos contra nenhum do Verdão. Sim, palmeirense, é melhor aceitar que não tem Mundial, assim a zoação vai ficar até menor se vocês aceitarem, e qualquer reclamação, ó, FIFA.com. E existe uma igualdade até quando a gente fala do CT, já que os CTs do Palmeiras e do São Paulo, eles são lado a lado, separados apenas por um muro lá na Barra Funda. E a rivalidade entre esses dois gigantes não fica só dentro de campo, sendo que teve muitas brigas e polêmicas nos bastidores. Uma delas, por exemplo, seria o tamanho da torcida de cada time, para ver qual tem a maior torcida. Segundo algumas pesquisas de alguns institutos recentemente, a pesquisa do Palmeiras teria passado do São Paulo e atualmente seria maior. Porém, outros institutos fizeram pesquisas também recentemente e mostraram o contrário, que a torcida do São Paulo seria maior. Segundo pesquisa oficial do Censo IBGE, a torcida do São Paulo é um pouquinho maior, com 17 milhões contra 15 milhões palmeirenses. O Palmeiras foi fundado em 1914, mas na época não chamava Palmeiras, se chamava Palestra Itália, pela forte influência de imigrantes da colônia italiana do estado de São Paulo na criação do time. Já o São Paulo foi fundado em 1930 por dirigentes dissidentes
do Clube Atlético Paulistano e do Clube Atlético das Palmeiras. E não tem nada a ver com o Palmeiras. Porém, em 1942, as coisas mudaram um pouquinho, devido à presença, infelizmente, da Itália junto da Alemanha no confronto contra os aliados. E o Brasil ficou contra o eixo, né? Ficou a favor dos aliados. E dessa forma, o governo brasileiro pressionou o Palestra Itália para mudar de nome. Não só o Palestra Itália, outros clubes da época também foram pressionados, clubes que tinham ligações aí com a Itália. Porém, o Palmeiras, né, na época Palestra Itália, foi um dos afetados e acabou mudando de nome. Mas o nome escolhido não foi Palmeiras logo de primeira, foi Associação Esportiva Palestra de São Paulo. Mas alguns meses depois ali, algumas reuniões, decidiu tirar o Palestra de São Paulo porque ainda não agradava ao governo brasileiro, e então colocou o Palmeiras, ficando Associação Esportiva Palmeiras. E sim, o Palmeiras ele é uma homenagem em partes ao Atlética das Palmeiras, clube que deixou de existir após os dirigentes saírem para fundar o São Paulo. Nessa época, tiveram alguns rumores de que o São Paulo teria procurado o governo do estado para tentar entender ali qual seria a situação do estádio do Palmeiras, o Palestra Itália. Afinal, naquela época, o tricolor ele procurava um terreno para construir o seu estádio e ele via ali uma excelente oportunidade, já que o Palmeiras, em briga com o governo brasileiro, poderia ter algumas dificuldades e aí o São Paulo poderia ir lá e comprar aquele estádio por um valor muito menor do que ele valia. Porém, isso nunca saiu do papel, não existe nenhum documento oficial, nada do tipo, nenhuma proposta nunca foi feita, mas isso desagrada os palmeirenses até hoje, sendo que muitos detestam o time são paulino por isso, e muitos classificam o Corinthians como rival e o São Paulo como inimigo. As brigas aconteceram também por causa de jogadores, sendo os casos mais famosos para citar aqui, por exemplo, o lateral Cafu, que jogava para o São Paulo e a Parmalat queria levar ele para o Palmeiras. A Parmalat na época era patrocinadora alviverde e ela fez uma manobra ali, uma estratégia, tirou ele do tricolor, levou para o Zaragoza, depois de alguns meses emprestou para o Juventude e do Juventude passou ele para o Palmeiras. Tudo isso orquestrado e manobrado aí pela Parmalat para fazer o Cafu trocar de lado aí na Barra Funda. Já o tricolor ele deu um chapéu no Palmeiras pelo Richarlison, que já estava ali praticamente acertado com o Verdão, faltava apenas assinar o contrato, mas o São Paulo chegou lá, ofereceu mais dinheiro e o Richarlison acabou fechando com o tricolor. Nessa mesma época, o São Paulo levou o lateral Ilcinho, que era a prata da casa palmeirense e um grande destaque aí do tricolor na lateral direita. Ainda tivemos também o jogador Allan Kardec, que foi um caso famoso, aconteceu em 2014, onde ele pulou o muro, saiu do Palmeiras e foi para o São Paulo. E aconteceu ali uma briga na época entre o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, e o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. E voltando então para dentro de campo, as duas equipes já disputaram vários jogos mata-mata ali, eliminatórios, já disputaram finais, títulos e muito mais. Pelo Paulistão foram 6 decisões, sendo 3 títulos para o Palmeiras e 3 títulos para o São Paulo. Sim, mais equilíbrio entre as duas equipes. No Brasileirão, nunca tivemos bem uma final. Tivemos um quadrangular em 1973, onde disputaram Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Palmeiras. Acontece que o último jogo, coincidentemente, era Palmeiras e São Paulo, sendo que o Palmeiras era o líder e o São Paulo o vice-líder. Então o jogo meio que valeu o título, mas acabou ficando 0-0, o Palmeiras já estava na frente, continuou na frente e assim foi campeão brasileiro de 1973. Em jogos mata-mata eliminatórios nós tivemos 20 até hoje, sendo uma larga vantagem aí do tricolor paulista com 15 vitórias contra apenas 5 vitórias palmeirenses. A maior goleada do clássico aconteceu em 1939 pelo Paulistão, quando o São Paulo ganhou de 6-0 do Palmeiras. Em 1956, uma nova goleada tricolor, onde o São Paulo ganhou também pelo Paulistão de 5-0 contra o Palmeiras. E a maior goleada pelo lado alviverde veio em 1965, quando o Palmeiras ganhou de 5-0 contra o São Paulo pelo torneio Rio-São Paulo. Ufa, é muita história e muita tradição nesse confronto. E com certeza não vai parar por aqui, ainda teremos grandes jogos, grandes finais, grandes títulos disputados por essas equipes que são grandes rivais do futebol brasileiro. E lembrando sempre, pessoal, a zoação é liberada, a rivalidade é legal,
mas a gente tem que encontrar aí uma forma de manter isso apenas no esporte, apenas no futebol, dentro ali de campo, e não sair disso. A gente tem que encontrar um caminho para ter a paz no futebol. Chega de violência aí no esporte que a gente gosta tanto, porque a violência só afasta as pessoas e acaba cada vez mais aí com o esporte. Mas e você? Já sabia aí de tudo que eu contei? Não sabia de alguma coisa? Comenta aqui, esqueci alguma informação? Falei alguma coisa aí que vocês acham que não tá certo? Comenta também aí e vamos conversar então um pouquinho sobre o assunto. E não esqueça, deixa um like, compartilha com a galera, inscreva-se no canal e ajuda a gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo, falou!